se moralizar a administração pública. Isso aí, quem puder, quem tiver chance, se infiltre e faça o seu papel. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ser um instrumento do bem, um instrumento do aperfeiçoamento próprio e da solidariedade, da justiça e da honestidade para fazermos ao semelhante, para implantarmos em favor do semelhante. Então, nós espíritas não somos enganados. Vou terminar como comecei. Eu comecei dizendo que enquanto as religiões lá fora pregam a fé cega, alegando que a fé independe da razão, aqui no Espiritismo nós aprendemos que a fé tem que ser raciocinada, senão ela é incompetente, senão ela é ineficaz e não presta para nada, a não ser para construir, criar fanáticos cada vez mais violentos e agressivos contra os seus irmãos. É como dizem vários pesquisadores, vários sociólogos, vários psicólogos, vários cientistas no mundo inteiro, as religiões têm feito mais mal ao mundo do que bem. Sam Harris diz categoricamente: as religiões ensinam a humanidade a mentir, ensinam a humanidade a odiar, ensinam a humanidade a se dividir, ensinam a humanidade a não ser irmã. Isso é pregação das religiões. As religiões nos dividem e fazem de nós pessoas odiosas uns para com os outros. E isso é processo religioso. Por isso tem uma corrente aí forçando a barra para a gente descaracterizar a religião de espiritismo. O espiritismo não é religião. Como disse Kardec no início, para mostrar o seguinte, que espiritismo e religião era aquele sistema que não funcionava na época na França e que não funciona hoje. Então ele disse, nisso aí o espiritismo não se mete. O espiritismo é uma ciência e uma filosofia com consequências morais, não é religião. Mas por que ele disse que não era religião? Porque não tinha sacerdócio organizado, porque não tinha hierarquia de espécie alguma, porque não tem ritual de espécie alguma, porque não tem prática litúrgica de espécie alguma, porque não tem tudo aquilo que as religiões têm. Então, por isso, nesse aspecto, o Kardec quis, quando lançou o Livro dos Espíritos, estabelecer uma filosofia com consequência moralizante, com consequência moral, de transformar as pessoas pelo conhecimento, mas não religião. Depois ele disse, numa entrevista em dezembro, de parece que 1868, parece, uma coisa assim, foi 68, parece, em dezembro, ele disse numa entrevista que deu em Paris, quando lhe perguntaram, mas o senhor disse que o espiritismo não é religião? Ele falou, não. É religião, sim, se quiser, no sentido filosófico de que o indivíduo espírita, ele está se transformando num homem de bem, ele está se transformando num homem melhor, ele está se transformando para a transformação da própria sociedade. Nesse sentido, o espiritismo seria uma religião. Mas tem uma corrente aí que está querendo separar mesmo, para mostrar, isso que está aí com o nome de religião está desgraçando o mundo. E estão fazendo eles coro com muitos cientistas e pesquisadores que estão falando a mesma coisa. E como eu disse no início, as religiões que estão por aí estão se expondo, estão na televisão, estão na mídia, estão cada vez agredindo mais, entrando mais na casa das pessoas, agredindo no sentido de invadir, não é no sentido de machucar, no sentido de invadir. E estão se expondo e vão realmente ter que enfrentar a razão. E nesse enfrentamento da razão, a gente vai ter uma série de problemas aí, com certeza. Problemas de ódio, de rancor e de divisão entre as pessoas por causa das religiões. Escrevam isso aí que eu estou falando. Eu sinto isso pessoalmente, porque ao pregar o espiritismo como ele é, eu já sinto contra mim uma série de senões e de agressões que eu recebo e-mails aí, nada recomendável. Diz que eu sou feio, careca, baixinho, barrigudo, olho isso, aquilo, que eu sou um Zé Mané. Aí eu tenho dito o seguinte, não conseguem atacar a ideia, aí ataca o pensador. Né? Não consegue atacar o argumento, porque nós não temos argumento contra. Nós não temos. O que mata o pessoal lá fora, eu falo aqui porque nós somos autores do programa lá na televisão. E lá nós falamos agora para o mundo inteiro. E a gente recebe as informações. E vocês não sabem, tem gente que odeia, tem gente que ama. Tem gente que se converte, como a portuguesa Cristiane, como a Cristiane lá em Portugal,
No dia 18 de outubro de 2010, agora, ela assistiu o primeiro programa nosso no YouTube, ficou encantada, se converteu à vista, à primeira vista, e já pediu, e nós já mandamos os livros para ela, as 5 obras básicas para ela, está estudando, está encantada e quer estudar o Espiritismo. Ela quer conhecer o Espiritismo através da codificação, porque ela entendeu a mensagem que nós mandamos, porque ela já estava pesquisando em outras áreas e vendo que não dava fechando com o que ela queria. Quando viu o nosso programa, ela se encantou. Então esse caso dela é um caso. Tem outros semelhantes ao dela. Tem a Renata nos Estados Unidos também, tem outros semelhantes espalhados pelo mundo. Mas tem muitos odiosos, tem muitos. E o Espiritismo prevê isso. Kardec disse isso, os Espíritos disseram isso. Jesus disse isso na Estranha Moral. Quando ele disse, não vim trazer a paz, não. Vocês estão pensando? Quando implantarem, quando pregarem o que eu estou ensinando, disse Jesus, a coisa vai ferver, vai ferver. Pai vai virar contra filho, filho vai virar contra pai, mãe contra filha, sogra contra genro, genro contra sogra. Está escrito isso na Moral Estranha de Jesus, está no Evangelho. É porque as pessoas vão acomodando as coisas até onde dá. E nós já estamos chegando num ponto que já pela exposição pública de todo tipo de pensamento religioso, o pensamento que tiver lógica, razão e for imbatível, ele vai ser perseguido muito ferozmente. Porque o pensamento espírita, o espiritismo, derruba o império das religiões no mundo. E vocês acham que isso custa barato? Ou vai custar barato? Acham que isso vai ficar de graça? Claro que não vai. Vocês acham que os comandantes das religiões que predominam no mundo são ignorantes e burros? E não entendem isso aqui? Claro que entendem. Mas vocês acham que eles, mesmo entendendo isso aqui, eles vão mudar os impérios deles? Perder os cargos de mando e de domínio para divulgar a verdade? Verdade para o mundo inteiro ser transformado? Claro que não. Isso não vai ser feito de graça. Então o que nós sofremos é uma perseguição prevista. É uma perseguição clara e óbvia. Não interessa que isso aqui seja conhecido, porque isso sendo conhecido, os impérios se derramam, o domínio se desfaz e as pessoas ficam mais livres. O mundo fica melhor, claro. E vocês são parte disso. Vocês são espíritas. Não são espíritas para serem orgulhosos e melhores do que os outros, como eu também não. Mas somos espíritas para sermos humildes e termos cada vez mais conhecimento de que devemos ser cada vez mais humildes e simples para continuarmos aprendendo e termos capacitação de, se preciso for, sair deste mundo para esses mundos melhores que nos aguardam. Nós não vamos ficar aqui agarrados, porque todo mundo quer ficar agarrado, ou ninguém quer entender ou aprender. Não, isso é problema de cada um. Como eu disse lá, façam a comparação. O que diz o Espiritismo, o que dizem as outras religiões. Comparem uma coisa com a outra e façam livremente a opção. Nós estamos fazendo a opção em sermos espíritas. Nós estamos fazendo a opção em entendermos isso. Em sabermos que nós não somos pobres por acaso. Ou nós não somos ricos por acaso. Nós não somos inteligentes por acaso. Ou nós não somos analfabetos por acaso. Nós todos somos importantes. Nós todos somos filhos amados de Deus, que nos criou para sermos perfeitos, e nós seremos perfeitos. Então não estamos aqui para ser salvos, nós estamos aqui para ser instruídos, para aprendermos e para fazermos o nosso trabalho, desenvolvermos o nosso processo. Um processo que vai nos levar à paz, à tranquilidade, à felicidade e a uma utilidade cada vez maior no contexto da criação de Deus. Pensem nisso. Eu quero que vocês saiam daqui filosofando. Vocês são filósofos e teólogos. Quando saem daqui, saem filósofos e teólogos. Pensem nisso. Pensem em Deus. Já disse, não esqueçam isso. Quando estiverem meio confusos, venham para Deus. Esqueçam o que diz religião, o que diz tudo lá fora. Venham para Deus. Se coloquem no lugar de Deus. E pensem, como é que eu agiria se eu tivesse todo o poder do universo? E se eu também tivesse toda a justiça e o amor do universo? Como é que eu agiria? Aí você se sente forte. Você tem que pensar e entender. Você tem que chegar à conclusão. E não esperar que os espíritos te digam o que fazer. Não esperar que os espíritos resolvam para você.
Nós temos que saber resolver por nossa conta e por o nosso próprio custo. Que Deus nos abençoe. E acho que domingo que vem é o último, Domingo que vem é a última reunião, né? Então domingo que vem eu estou aí também esclarecendo dúvidas. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, põe no papel e já podem ir deixando lá na caixinha. Não é não? Não, Valerinha disse não. Então não é o próximo, é o outro. Não, é o outro. Tem razão. Então que Deus nos abençoe e até a próxima.